O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, publicou uma resolução definindo novas regras para o exame toxicológico feito em motoristas das categorias C, D e E. Os laboratórios têm agora 90 dias para se adequar às exigências. As alterações nas regras do exame toxicológico têm o objetivo de complementar a Lei 13.103 de 2015, que criou a obrigatoriedade do teste para motoristas das categorias C, D e E. Elas atingem prazos, condutores e, principalmente, os laboratórios onde as amostras são analisadas. A partir de agora, os resultados dos exames têm que ser divulgados no máximo 15 dias após a coleta do material, geralmente colhido em pelos, unhas e cabelo dos condutores. A validade dos exames foi ampliada, saltou de 60 para 90 dias. O tempo de credenciamento dos laboratórios também foi ampliado, de 2 para 4 anos, com visitas anuais dos órgãos de trânsito. As fiscalizações sobre os laboratórios serão feitas de duas formas. Por meio de material biológico entregue para avaliar qual a precisão dos resultados divulgados após as análises. A outra forma é por meio de amostras cegas. Nesse caso, os laboratórios não saberão que estão sendo avaliados. Os próprios estabelecimentos também terão que fazer auditorias todo ano. É um teste de proficiência para verificar se o laboratório mantém a capacidade dele de identificar esses problemas, de realmente constatar o uso das drogas. O segundo programa é o teste cego, em que o laboratório não sabe em que momento ele está sendo testado, ou seja, isso é para garantir que todas as amostras são tratadas com a mesma seriedade e responsabilidade. E um programa de controle de qualidade da cadeia de custódia, que vai desde o posto de coleta, verificar os procedimentos da coleta desse cabelo, a forma como é a logística para que esse material chegue ao laboratório e, principalmente, a rapidez do resultado eficiente chegando às mãos do condutor. A principal mudança para os motoristas é que agora o exame toxicológico não estará incluído mais no teste de aptidão física e mental, e sim no processo de mudança de categoria, renovação ou para conseguir uma nova CNH. Esta advogada lembra que o exame toxicológico é obrigatório para todos os motoristas das categorias C, D e E, independentemente deles exercerem atividade profissional. E ressalta, se estiver dentro do prazo, o resultado do teste pode ser utilizado no momento da contratação do trabalhador. As empresas que contratam os condutores de habilitação C, D e E, elas também são responsáveis pela fiscalização de verificar se a legislação de trânsito está sendo cumprida. Então, as empresas, no ato da contratação, elas devem exigir nos exames admissionais o exame toxicológico. Bom, para falar sobre esse assunto, está aqui conosco hoje o advogado Walter Bruno Gonzaga. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Tudo bem? Bom, como a gente viu na reportagem do Gabriel, o exame toxicológico deixou agora de fazer parte do exame de aptidão física e mental, que também era obrigatório, para passar a integrar o próprio processo aí de habilitação e renovação e mudança também de categoria, né, da carteira. O que isso significa e muda na prática? Na verdade, nós precisamos compreender esse processo de licenciamento, de habilitação, como um conjunto de requisitos procedimentais necessários para que esta atividade seja desempenhada com segurança, à luz não apenas dos interesses e dos bens de quem a exerce, no caso do motorista, mas também para os destinatários desse serviço. Então, o que nós temos hoje dentro do procedimento de licenciamento? Nós retiramos esta fase específica, essa nomenclatura específica do exame toxicológico e trouxemos para uma fase anterior que precede essas novas fases. E qual a finalidade desse exame? É exatamente detectar dentro de um período anterior, no caso agora fixado em 90 dias, a partir desse momento em que se der entrada nesse pedido do exame em si mesmo, para que possa, então, detectar algum problema relacionado a esse ser humano que postula esse licenciamento relacionado ao consumo ou à utilização de drogas. Este é, em termos gerais, o que está posto atualmente na resolução. Uma outra mudança aí é garantir que todas as etapas do processo aí do exame sejam garantidos pela cadeia de custódia de validade forense. O que isso significa? O tema talvez assusta, a cadeia de custódia, quando se fala nisso, talvez assuste um pouco. Mas, na verdade, em termos bem simples, significa dizer exatamente o seguinte: quando você se submete a este exame, você tem uma fase de coleta, a fase de análise do exame, a fase de publicação do próprio resultado. O que significa dizer isso? Eu preciso ter garantias mínimas, à luz de um princípio de transparência, para que alguém externo possa avaliar
todo o caminho seguido por aquelas pessoas que avaliaram, para que se possa então chegar ao final e falar assim, olha, aqui eu tenho critérios de certeza e de validação seguros, que eu posso confiar. Não há margem, por exemplo, de erro. É um resultado seguro. Então, a cadeia de custódia é exatamente isso. São registros de todo o procedimento, permitindo, caso ocorra o questionamento, que se possa, então, avaliar desde o momento da coleta da amostra, para verificar se essa amostra foi tratada regularmente, se essa amostra foi acondicionada nos termos tecnicamente seguros, manipulada por pessoas que têm a capacidade técnica específica para aquilo. E, ao final, então, chegar-se à conclusão efetiva de que o resultado é seguro para os fins aos quais se destina, que é realmente verificar se este ser humano, repito, está em plenas condições de exercer esta atividade. A validade também aumentou do exame? Bom, tratamos desse assunto sob duas óticas. Nós não podemos falar em validade do exame, porque a validade do exame ela está condicionada aos aspectos técnicos científicos. O que nós temos, em verdade, é a eficácia do exame para fins diversos. Nós temos a eficácia do exame para o fim de licenciamento, que é a habilitação. Eu tenho a eficácia do exame para os fins, por exemplo, de relações jurídicas trabalhistas. E eu tenho também a eficácia técnica do exame para apurar. E o que nós tivemos? Nós tivemos, e esse talvez seja um dado relevante, é porque eu tenho uma janela inicial de 60 dias, que é um período anterior, e agora ela alcança o exame tecnicamente, à luz de referenciais técnicos científicos, alcança um período maior de 90 dias. É dizer, se a pessoa fez o consumo ou a utilização da droga dentro desse período de 90 dias, o exame consegue detectar a presença da substância. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. A gente podia ficar aqui horas falando sobre esse assunto, né? Mas muito obrigado por enquanto e por hoje. Muito obrigado. Até Boa tarde mais. a todos.